Quando a gente pensa num crime, logo vem à mente duas figuras, né? Quem comete e quem sofre as consequências. Mas, para o direito penal, a coisa é um pouco mais técnica. Hoje, a gente vai decifrar exatamente esses papéis. Quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo na cena do crime. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos definir quem é quem. Depois, a gente entra na diferença que é o pulo do gato: crimes comuns versus crimes próprios. Vamos ver exemplos de cada um, entender o que acontece quando os papéis se misturam e, por fim, por que essa separação toda é tão importante para a justiça. Então, bora começar pela base de tudo, pelo alicerce que sustenta a análise de qualquer delito. Parece uma pergunta simples, não é? Quem comete um crime e quem é a vítima? Mas, no direito, a resposta tem uns detalhes, umas nuances que, olha, fazem toda a diferença. Vamos lá. Primeiro, o sujeito ativo. Esse é o nome técnico que o direito dá para quem, de fato, põe a mão na massa, sabe? É a pessoa que realiza a ação que a lei penal descreve como criminosa. Em resumo, é o autor do crime. E, do outro lado da moeda, está o sujeito passivo. Ele é o dono do direito que foi violado. E aqui tem um ponto super importante. A vítima não precisa ser uma pessoa de carne e osso. Pode ser o Estado, a administração pública ou até a sociedade inteira, como no caso de uma falsificação, por exemplo. Beleza, agora a gente chega no ponto central da nossa conversa. Porque veja bem, nem todo crime pode ser cometido por qualquer pessoa. E essa distinção é, de verdade, uma das mais importantes do direito penal. E é aqui que o jogo fica claro. De um lado, os crimes comuns, que, como o nome já diz, qualquer um pode praticar. Do outro, os crimes próprios, que são mais seletivos, digamos assim. A lei exige que o autor tenha uma característica especial. Vamos mergulhar então nesses crimes mais restritos. Neles, a chave para entender quem pode ser o autor está totalmente ligada a uma função ou uma qualidade bem específica. Tá, mas que qualidade especial é essa? Bom, na grande maioria das vezes, a gente está falando de ser um funcionário público. Existem crimes que só fazem sentido, que só podem acontecer, se quem os pratica é alguém que age em nome do Estado, se aproveitando daquela posição. O crime de peculato é o exemplo clássico, perfeito. O autor não pode ser qualquer um. A lei é clara. Tem que ser um funcionário público que se apropria de um bem por causa do seu cargo. E a vítima principal aqui? A própria administração pública. Mas nem só de funcionários públicos vivem os crimes próprios. Pense no falso testemunho. Para ser o autor deste crime, a pessoa precisa estar numa posição bem particular. Ser testemunha num processo, ou perito, tradutor. A vítima, nesse caso, é o próprio sistema de justiça, ou seja, o Estado. Certo. Agora vamos virar a chave e olhar o outro lado. Os crimes comuns. Aqueles que não pedem currículo, não exigem nenhuma qualidade especial do autor e que podem ser cometidos por qualquer pessoa. A corrupção ativa é o exemplo perfeito disso. O sujeito ativo aqui pode ser qualquer um que oferece ou promete uma vantagem indevida a um funcionário público. E olha que curioso, até um outro funcionário público pode cometer este crime, desde que ele não esteja agindo por causa da sua função, claro. Outro ótimo exemplo de crime comum é a falsificação. De novo, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo. E aqui, a vítima primária é a sociedade como um todo, o que a gente chama de fé pública. Mas, obviamente, a pessoa que foi diretamente prejudicada pela falsificação também é considerada vítima. Até aqui parece tudo bem arrumadinho, né? Crimes próprios para lá, crimes comuns para cá. Só que o direito penal, ele adora uma situação mais complexa. É aqui que os papéis podem começar a se embaralhar. Isso nos leva a uma pergunta que é quase inevitável. E se uma pessoa comum, que não é funcionário público, ajudam a cometer um crime próprio como o peculato, como fica? Ele se safa por não ter a qualidade especial? A resposta é um sonoro não. Um particular pode sim responder por um crime próprio se ele participar junto com o funcionário público. A isso a gente dá o nome de concurso de pessoas. A condição essencial é que o particular saiba da condição de funcionário público do parceiro. É esse conhecimento que o conecta à natureza especial do crime, entende? Mas afinal, por que todos esses detalhes importam? Por que essa distinção entre sujeito ativo comum e próprio é tão fundamental na prática? Porque tudo se resume a uma palavra:
Justiça. Classificar direitinho o autor e o tipo de crime é o único jeito de garantir que a responsabilidade seja atribuída corretamente. Um erro aqui pode levar a uma acusação falha ou, pior, a impunidade. É sobre aplicar a lei certa para a pessoa certa pelo crime certo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Pensem só no sistema de justiça sem essa precisão toda, sem a capacidade de diferenciar um crime que exige uma responsabilidade especial do seu autor de um crime que qualquer um pode cometer. Fica a pergunta para a gente pensar a respeito. Até a próxima.